Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui em resposta à reportagem do Fantástico de ontem, né? Dia 15 de setembro. Eu não assisto TV, então eu nem tinha visto a reportagem, mas um amigo meu me informou da reportagem. E eu decidi fazer um vídeo em resposta e a princípio eu pensei em falar exclusivamente sobre esse assunto, exclusivo sobre a questão da reportagem e a Terra plana. Mas pensando bem, eu resolvi ir mais a fundo e falar um pouco sobre o que eu já havia prometido, que é a questão da mídia, já que foi uma reportagem do Fantástico e tem tido várias reportagens sobre o assunto. Tanto teve na Globo News, inclusive, na Rede TV, na Bandeirantes e também em jornais falando sobre esse assunto, como a BBC e muitos outros. Tem muitos também canais no YouTube com vídeos sobre o assunto. E como envolve então toda a mídia, eu já havia prometido falar sobre a mídia, resolvi fazer esse vídeo também abordando a questão já da mídia, né? Se nós devemos confiar na mídia ou não. E por quê, né? Eu vou provar aqui por que nós não devemos confiar na mídia, especialmente a grande mídia, como no caso aqui do Brasil, a Rede Globo, né? Que domina 70% da audiência no Brasil, e o portal G1 da Rede Globo é padrão, né? A maioria dos sites de notícias regionais, locais, eles copiam as reportagens dos grandes sites, principalmente do G1. Então, eu inclusive já trabalhei com site de notícias e eu ia muito lá e o meu tio também, pegar notícias lá. Só que ela não é muito confiável, tá? E não é assim questão de não ser 100%, como no caso da Wikipédia. A grande mídia, no caso do Brasil em especial a Rede Globo, eu diria que pelo menos 50% das reportagens não são confiáveis, entendeu? São duvidosas. E ultimamente as mentiras na mídia em geral têm aumentado muito. Eu quero recomendar esse livro aqui sobre esse assunto, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, de Wolfgang Schmidt, como eu já citei no vídeo anterior. Ele é mestre, ele é doutor, né, em física, em matemática e também em filosofia. E ele concluiu esses 3 cursos, filosofia, física e matemática, aos 18 anos de idade. Ele escreveu mais de 300 artigos científicos, escreveu 3 livros, principalmente falando sobre física quântica, que é a maior especialidade dele. Resolveu problemas da indústria aeronáutica. Ele é um gênio, né, na verdade. E ele sempre muito preocupado com essa visão que a ciência passa, né, para nós hoje, né? A ciência moderna e contemporânea, ela passa uma visão muito distorcida da realidade e ele se preocupa muito com isso. Então ele escreveu esses 3 livros e vários artigos também, em várias publicações diferentes, falando também sobre essa questão do cientificismo que existe hoje, né? Que é uma religião, na verdade, né? E não é ciência. As pessoas acham que a ciência, ela, como eu falei no vídeo anterior, é ciência versus religião, que a ciência trabalha só com fatos, mas não. Ela trabalha muito também com mitologia, com filosofia, entendeu? E eu não entrei muito em detalhes, mas deixei a recomendação do livro para quem quiser se aprofundar mais, né? E aqui também eu não vou entrar em detalhes sobre a questão da Terra plana. Vou falar apenas superficialmente, quem quiser realmente se aprofundar. Eu vou recomendar aqui alguns canais, né, que eu vou inclusive usar trechos de alguns desses canais aqui para falar. A resposta que eles deram à reportagem foram muito boas, né? E eu pretendia falar sobre isso aqui, mas eles abordaram, eu vou tocar as reportagens aqui para vocês verem. Mas antes disso, eu quero falar sobre a questão da confiabilidade da mídia, especialmente da Rede Globo. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir aqui. Eu selecionei várias coisas aqui.
Tinha separado umas fotos aqui sobre a questão do... Parece que eu fechei aqui, ó. Vou digitar aqui, vou abrir uma nova guia para mostrar para vocês aqui. Vocês podem pesquisar em casa, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, por bolos humanos. Só para vocês terem uma ideia do que, como que funciona o mundo, né? E a mídia no geral, o que ela gosta de promover e o que ela não gosta. Hoje em dia está na moda no mundo inteiro, né? Talvez muita gente aqui no Brasil acho que não sabe disso. Eu fiquei sabendo por meio de um site no YouTube de um brasileiro que vive nos Estados Unidos, que se tornou moda eles fazendo isso aqui, bolos em forma humana. Veja que eles até desenharam ali e fizeram o formato da coluna vertebral ali, né? E a bacia, né? De uma mulher. Isso aqui é um bolo, tá? E as pessoas comem, não é só para enfeitar, né? Se fosse só para enfeite, mesmo assim eu acharia ainda bizarro, né? Principalmente que a mulher tá aberta ali, né? Mas as pessoas ainda comem, riem com essas coisas. Aqui é um bebê em forma de bolo, né? E depois as pessoas comem. Tem vídeo no YouTube com pessoas comendo bolo assim, em forma de criança, de bebê. Eu acho muito bizarro isso aqui, né? Vou lá. Porque eu não acho uma coisa natural você fazer bolo para comer em forma humana, né? Isso aí, inclusive, serve que as pessoas estão muito sem noção hoje em dia das coisas e não entendem que como funciona a nossa mente, né? Nossa cognição. E não acaba não se tocando, não caindo a ficha, né, para a realidade. Que isso é uma preparação, essa moda aí de comer bolo é uma preparação para o canibalismo, porque você vai treinando a sua mente. Se você já está vendo ali uma forma humana e você está comendo, mesmo não é exatamente uma pessoa, mas é um bolo, mas é uma forma humana e você está comendo, rindo e brincando. As pessoas rindo e brincando aí no YouTube, comendo esses bolos, até em forma de bebê. Aí eles fazem também forma de cérebro, olha lá, forma de coração, inúmeras formas. E as crianças, tem aqui imagens de crianças vendo e rindo, né? E comendo, né? Eu não encontrei a foto dela exatamente comendo, mas o bolo já estava consumido, né? Deixa eu ver se aparece aqui. As crianças participando disso aí, entendeu? E criança, como todo mundo sabe, está em formação. Aqui, bem no comecinho. Crianças aí, não sei se é na China, se é na Ucrânia, isso aí. Tem as crianças orientais ali, acho que é na China ou na Coreia, alguma coisa assim. E você veja que já comeram o bolo ali. E ali é interessante que, na verdade, é uma pessoa mesmo ali. Não é uma pessoa... Essa parte do pescoço para baixo é o bolo. E a cabeça é uma pessoa mesmo que ficou ali e botou aquela cara feia ali de monstro. E as crianças veem se divertindo, os adultos se divertindo. Ah, que brincadeira bonita, né? E isso tudo serve para ir moldando a mente já das crianças para se acostumarem com o canibalismo mesmo. Vocês podem achar que é um absurdo, mas é isso que está ocorrendo, né? Essa é a realidade. E essas coisas a mídia promove, não acho nada demais, esse tipo de coisa. Então, eu vou mostrar outra coisa aqui, um seriado do Netflix, para mostrar o que a mídia acha bom e gosta de divulgar. Sobre Terra plana, ninguém pode falar, que a mídia chama que todo mundo é doido, né? Que diz que a Terra é plana. Mas esse tipo de coisa aqui não tem problema nenhum, é uma maravilha. Observatório do Cinema. Estas são as melhores séries da Netflix para maratonar. Vamos ver então quais são as melhores séries do Netflix para você assistir do início ao fim sem parar. Vamos ver. Foi publicada há 2 dias, inclusive, bem recente, hein? Essa matéria. Aí aqui tem algumas recomendações, né?
Mandou bem. Amo. Olha esse título aqui. Amor, morte e mais robôs. Escuridão. Castlevania, né? Que é vampirismo, demonismo. Mas vamos chegar já no O Mundo Sombrio de Sabrina, que é um remake, né? Um reboot, como ele diz aqui, um reinício de uma série dos anos 90, que era, acho que era Buffy, a Caçadora de Vampiros, uma coisa assim, que caçava vampiros, né? E ela mesma acho que era uma vampira, não sei, eu não assisti essa série. Mas é baseado nela, uma adolescente loira, né? Que é a atriz principal, como era a de Buffy, né, que era inclusive voltado uma série de vampirismo voltada para o público jovem, adolescentes e crianças. E aqui não é diferente, é uma série interessante que ele fala aqui que o enredo é dinâmico, as tramas cativantes, né? O mundo sombrio de Sabrina é deliciosamente demoníaca, olha só, deliciosamente demoníaca. A série é um reboot sinistro e mais adulto da famosa personagem dos anos 90 e une puro terror com comédia e o estilo conhecido de séries teens. Teen quer dizer juvenil, adolescente, entendeu? Então é uma série voltada para o público juvenil, público adolescente, criança, público jovem, entendeu? Aí ele ainda diz aqui, não deixe os rótulos te enganarem, né? Não vá pelas aparências do nome, né? Não vá por nada disso. O Mundo Sombrio de Sabrina é uma série impressionantemente boa. Os enredos contam com uma boa dose de criatividade e a introdução de elementos satânicos da história deixa tudo mais interessante. Veja que ele só elogia a série. Não deixe se enganar, a série é muito boa, assista, que tem muito demonismo, satanismo, mas é uma delícia. Eu não vou colocar imagens aqui, porque essa série tem cenas muito fortes. E interessante que algumas dessas cenas são baseadas num livro, numa história real, escrita por um americano que praticava satanismo e se converteu ao cristianismo, abandonou tudo aquilo e escreveu um livro sobre o assunto. E o que ela conta lá é exatamente o que ocorre dos rituais que ela conta lá, é exatamente o que ocorre nessa série. Eles fazem os rituais igualzinho, ou seja, é uma série baseada em fatos reais, na verdade, entendeu? Do satanismo. E tem uma cena muito forte que eu não assisto essa série, tá? Mas eu vi trechos no YouTube e tem uma cena muito forte que eles assam uma criança de uns 5 anos, 6 anos de idade, no forno. A série mostra isso, né? A criança sendo colocada e tirada do forno e colocada na mesa como se fosse um porco para comer, entendeu? E isso é descrito como sendo muito criativo, muito interessante, entendeu? Uma coisa absurda, e tudo isso serve para preparar a mente das pessoas. Veja que é voltado para o público jovem, entendeu? Então os jovens são o futuro. Então qual o futuro da humanidade com esse tipo de coisa? Séries satânicas com rituais canibais, costumes de comer bolo em forma humana. Então, para onde nós estamos indo? A mídia, ela elogia essas coisas e critica outras coisas que levam no sentido do Criador, no sentido oposto das escrituras, entendeu? Já essas coisas que são demoníacas, satânicas, eles promovem como se fosse uma coisa boa, maravilhosa, que não tem nada demais, entendeu? Agora, se você falar sobre terra plana, não pode, porque isso aí é anticientífico e não pode. Não pode falar sobre terra plana, porque é uma coisa abominável, demoníaca, entendeu? Mas eu vou mais fundo na questão. Isso aqui é só para introduzir. Eu vou provar para vocês agora que a Rede Globo e a grande mídia no geral não é confiável. Inclusive agora na propaganda da Rede Globo, do Jornal Nacional, o William Bonner fala uma frase que eu acho hilária, né?
passou no JN é fato. Me dá vontade de rir, né? Quando eu vi isso a primeira vez eu ri, sinceramente, porque isso é uma piada pra mim. Agora eu vou mostrar pra vocês por que isso. No Profissão Repórter, acho que foi ano passado, não lembro, acho que foi, não sei se foi ano passado, retrasado, mas acho que foi ano passado, que teve essa reportagem. Deixa eu aumentar o áudio aqui. Compartilham conteúdo que é criminoso, elas estão compactuando, elas estão também cometendo aquele crime. No Profissão Repórter. Depois da divulgação de informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em março desse ano, o Facebook tirou do ar páginas administradas por Carlos Afonso. Para combater fake news, só precisa de duas coisas: tirar anonimato e processo. Só, nada mais. Carlos Afonso tem um site, o Ceticismo Político, mas não assina as matérias e análises políticas com o próprio nome. Ele usa o pseudônimo Luciano Ayan. O objetivo de criar o pseudônimo foi basicamente poder fazer duas coisas: manter minha atuação em consultoria de TI e também poder escrever sobre teoria política, que é uma coisa que sempre me fascinou. O site e o pseudônimo foram bloqueados do Facebook após a publicação de uma notícia que associava a vereadora Marielle Franco ao tráfico de drogas. Eu publiquei o texto simplesmente para mostrar que a versão de que a Marielle era um cadáver especial talvez não fosse a única versão. Carlos Afonso diz que apenas reproduziu os comentários da desembargadora Marília Castro Neves no Facebook. O texto de Carlos Afonso não explica que a desembargadora não conhecia Marielle. Não diz também que a desembargadora se baseou na postagem de uma amiga. Por que tirar essas informações? Isso que eu queria saber. Não sei, não teve nenhum motivo estratégico para tirar a informação. Nenhum motivo editorial. Nenhum motivo editorial. Por que impediu o leitor, o seu leitor, de saber que aquelas informações eram falsas? Eu não me lembro de uma decisão especial. Eu entendo que o texto estava muito longo e tem mais. Tudo aquilo que foi essencial para a matéria estava lá. Lamenta alguma das postagens, das publicações? Veja que houve um corte ali, né? O post que tinha que fazer. Deixa eu entrar, moça. Isso aqui, por favor, tá? Isso aqui é uma técnica que você está fazendo de shaming. Do tipo, você não se envergonha de ter feito isso? Já que você sabe que você não... Eu falei a palavra vergonha. Mas é uma técnica. Perguntei se você lamenta. Se o senhor lamenta. Por favor. Não, eu lamento. Você sabe o que eu lamento? Eu lamento tudo o que a desembargadora falou. Eu lamento o que ela falou. Eu lamento tudo que o pessoal falou. Eu lamento. Mas eu lamento ainda mais a forma podre, abjeta, com a qual a mídia explorou esse caso politicamente. Simplesmente eu coloquei a voz de uma desembargadora, assim como eu coloquei as opiniões do PSOL, coloquei as outras opiniões, tá bom? Antes das páginas ligadas ao ceticismo político serem removidas pelo Facebook, o texto com informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco tinha sido compartilhado mais de 360 mil vezes. A desembargadora apagou a postagem e não quis comentar a polêmica. Oi, por favor, o Alcides? É ele mesmo. Boa tarde. Pronto. Vejam que eles cortaram ali o trechozinho da reportagem, não mostraram a entrevista completa. Não precisava mostrar tudo, mas tiraram uma parte importante que eu vou mostrar para vocês agora. E ele fez uma crítica ali à abordagem da mídia, etc. e tudo mais, mas teve um detalhe muito importante ali que ele provou que a Rede Globo e a grande mídia que fazem realmente fake news. Ele explica no YouTube dele, e tem provas disso, tem tudo registrado. Você pode assistir depois no canal Luciano Ayan. Ele é um jornalista independente, né, que trabalha na área de TI e gosta dessa área jornalística e de política, e publica nessa página no Facebook, né, sobre notícias políticas. E ele postou um comentário de uma senadora, acho que foi Gleisi Hoffmann, e a senadora mudou de opinião e
falou outra coisa depois contrária ao que ela tinha dito antes, e ele publicou de novo essa nova postura dela. Não foi ele reproduziu apenas o que a senadora falou. Ele não inventou uma história, ele não inventou fake news, ele apenas reproduziu o que a senadora falou. Mas a Rede Globo, é claro, ela é a dona da verdade, ela só trabalha com a verdade, ela não mente nunca, então ela pega no pé de todos os jornalistas independentes e mídias menores, que todos eles mentem. Essa é a propaganda da Rede Globo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o trecho que eles cortaram. Acho que é esse aqui. Veja aí agora o trecho que a Rede Globo cortou ali na Deixa eu primeiro apresentar agora as provas. O que é notícia falsa mesmo? Então vamos falar de notícia falsa? Tá? Eu acho que a gente tem que chegar no ponto culminante aqui. Tá? Notícia falsa é isso aqui, blog do Noblar. Essa é da tua empresa, da tua organização. Ele disse, Temer decidiu renunciar. Isso em 18/5/2017. Temer está lá até hoje. Realmente. Não, calma, deixa eu falar. Boa parte do nosso tempo aqui vendo notícias de vários Tá bom, mas eu tô falando do seu meio. Realmente, gostaria de ouvir as suas opiniões. Eu estou mostrando a diferença entre notícia falsa. As perguntas. Doutor, desculpa, é a realidade. Agora, vamos ver a diferença entre o que é notícia. Vamos ver notícia falsa de verdade. O que é de fato notícia falsa? Então, por favor, isso não posso ser interrompido nisso aqui. Essas aqui são minhas provas. Isso é notícia falsa. Temer decidiu renunciar. Escrito no blog do Noblar. Isso é mentira. O Temer não decidiu renunciar. Isso não é prova. 19/6. Olha só aqui, 13/6. Dono da J... Isso é 13/6? Não, 17/6. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Por que o Lauro Jardim escondeu o áudio para revelar só 21 horas depois? Porque o áudio não estava essa informação. Vocês quebraram a economia do Brasil com essa notícia. Isso é grave. Agora olha só o que mais. Lauro Jardim, a solução de Bolsonaro para o Rocinha. E aqui ele fala que o Bolsonaro falou a uma plateia e disse que a solução dele para a Rocinha é dar um prazo de 6 horas para os bandidos se entregarem. Fim deste tempo, se a bandidagem continuasse escondida, ele metralharia a Rocinha. Ele não deu essa declaração. Até hoje o Lauro Jardim não apresentou a gravação. Agora, essa é a notícia falsa clássica. Quando você diz que alguém falou alguma coisa e alguém não falou. Se a desembargadora falasse para mim, Luciano, eu nunca falei isso. Aí eu ia fazer uma errata e falar, fiz uma notícia falsa. A desembargadora não disse isso. Tá certo? Então, estou mostrando notícia falsa da sua empresa. Aqui de uma outra. Ó. Isso é um clássico de notícia falsa, né? Lula articula frente com assinaturas suficientes para barrar impeachment. Se tinha suficiência, por que não barrou? Tá certo? Notícia falsa. Essa aqui do UOL. Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Isso é notícia falsa. Se a matéria tivesse, menina de 11 anos disse que foi estuprada, aí não seria uma notícia falsa. Seria perigosa. Poderia dar margem de interpretação. Agora, desse jeito é falsa. Tá vendo? Estou mostrando de vocês da grande mídia. E várias do Globo para começar. Menina de 11 anos inventou que foi estuprada, saiu no dia seguinte. Provou que a notícia é falsa, tá vendo? Porque vocês deram validação. Agora, isso aqui é histórico. Isso aqui é uma das maiores vergonhas da sua empresa. Caso Escola Base, Globo terá de pagar 1,35 milhões. Notícias falsas sobre os donos da Escola Base. Deixa eu ler isso aqui. Em março de 1994, a imprensa publicou reportagem sobre 6 pessoas que estariam envolvidas no abuso sexual de crianças, alunas da Escola Base, localizada no bairro da Aclimação, em São Paulo. Jornais, revistas, emissoras de rádio e TV basearam-se em fontes e em depoimentos de pais de alunos. Tratava-se de um erro. Quando foi descoberto, a escola já havia sido depredada, os donos estavam falidos e eram ameaçados de morte em telefonemas anônimos. Isso é notícia falsa. Vocês produziram notícias falsas para destruir a vida de gente. Então fica claro ali
que eles destruíram o Brasil com a reportagem da JBS, né, que foi uma notícia falsa. Alô, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo e com várias outras coisas, né? Não só a Globo, mas ele cita ali o UOL, toda a grande mídia, né? Ela publica notícias falsas. Eles inventaram, na verdade, fake news. Essa história da Globo de combater fake news é só historinha para boi dormir, né? Eles querem controlar, na verdade, as notícias, para que você não tenha acesso à verdade, entendeu? Por isso esse tal combate, entre aspas, a fake news, né? É uma forma de controle, de filtrar, né, o que eles acham mais conveniente, né, que as pessoas saibam, entendeu? Uma forma melhor de manipular o público, já que dá a eles poder de controlar o que é verdade e o que não é, entendeu? E o caso da escola base é outro caso também, não só da JBS, muito interessante. Aqui no canal Ciências Criminais, especializados em assuntos jurídicos, né, criminais, tem uma reportagem aqui de 18 de maio de 2018 que ele explica como que terminou o caso, né? E enterrou socialmente as pessoas envolvidas. Eu vou ler aqui para vocês. O caso Escola Base começou em março de 94 em São Paulo. Os donos de uma escola infantil, bem como o motorista do transporte escolar, e um casal de pais de um aluno foram acusados por duas mães de abuso sexual. Foi na 6ª Delegacia de Polícia, na Zona Sul de São Paulo, que a queixa foi prestada contra a Escola de Educação Infantil Base. Ao comparecer à delegacia para obter mais detalhes da acusação, os donos da escola já começaram a sentir o abuso das autoridades. Sem maiores provas, porém, com a cobertura da imprensa junto à conduta precipitada da polícia, o conhecido caso Escola Base recebeu grande repercussão. Embora nenhuma prova de abuso sexual tenha sido encontrada, apenas a denúncia, a credibilidade da Escola de Educação Infantil Base começou a ruir. Veja o que escreveram lá no muro, né? Judas, Maurício, estuprador de crianças, né? E a escola foi toda destruída, toda depredada, e não só isso, também os veículos dos proprietários, dos acusados, né? Foram destruídos, riscados, pneu furado, eles foram vaiados na rua, né? Isso tudo é explicado lá no canal do Alan, que eu citei, né, que apareceu na reportagem ali do Profissão Repórter. A notícia foi veiculada no Jornal Nacional da Rede Globo e a mídia, no geral, sensacionalizava o fato, explorando o sofrimento das mães e deixando de lado a ética jornalística, que, na verdade, eles não seguem ética nenhuma, né, pelo menos a grande maioria, né, dos jornalistas não seguem o código de ética. O que importa para eles é ter destaque, né? Ter prestígio e dinheiro. Atenta-se que até esse momento os suspeitos sequer haviam prestado depoimento à polícia. Veja, a mídia estava bombardeando, eu lembro disso, eu acompanhei isso aí. Eu era bem jovem ainda, e a mídia bombardeava realmente direto com essa coisa, e eu acreditava, né, que aquilo era verdade. Eu achava que os jornais jamais iam fazer aquilo com uma mentira, né? Certamente eles tinham evidências bem contundentes, eu pensava, né, para fazer todo aquele vexame, né? E até recentemente eu pensava que isso era verdade, só vim descobrir depois dessa reportagem do Profissão Repórter e a resposta do jornalista, que deixou claro ali que a mídia realmente não merece uma gota de confiança. Mas até então eu acreditava na grande mídia, pelo menos no geral. A pressão da imprensa foi tanta que Richard, um americano que não possuía qualquer ligação com o caso, foi preso, ainda que tenha sido solto 9 dias depois. Veja, um americano que não tinha nada a ver com o caso foi preso. Tudo por conta dessa pressão e o sensacionalismo da mídia. Veja aqui algumas reportagens. Na Escolinha do Sexo, eu lembro disso. Kombi era motel na Escolinha do Sexo.
Eu lembro dessas manchetes tudo aí. E não havia nenhuma única prova, nem sequer haviam prestado depoimento ainda os acusados. Apenas a denúncia, e eles estavam fazendo todo esse vexame. Somente em junho do mesmo ano, o delegado Gerson de Carvalho inocentou os acusados envolvidos e o inquérito policial foi arquivado. Porém, a imprensa já havia culpabilizado todos eles, embora tenha iniciado a sua série de retratações, né, que eles começam a fazer retratações, mas eu nem lembro dessas retratações, não sei se eu vi, porque elas são curtas, né? Não sei se eu vi essa retratação, nem se eu fiz a ligação, porque isso eles fazem meses depois, né? O caso demora, meses depois a gente nem lembra mais, né? Do que eles estão se referindo. E além disso, mas fica na nossa mente todo aquele processo lá de semanas, eles falando direto a mesma coisa, e eu até recentemente achava que aquilo lá era um fato, né? E não é. Porém, a imprensa já havia... isso aqui ali. Então, nunca na mesma... eles fizeram a retratação, mas nunca na mesma potência, sempre aquela coisa curta, né? De sempre. E que a gente, às vezes, nem faz a ligação, né, com o que é que eles estão se referindo, né, nessas retratações, porque já se passou um bom tempo. Mas na nossa cabeça fica... o resultado daquele bombardeio, né, de sensacionalismo, falando de coisas mentirosas como se fosse verdade, né, e a gente acha que é verdade. E assim eles podem manipular a gente, né, tem um poder muito grande. Nesse momento os danos já haviam sido feitos, os acusados tiveram suas reputações completamente destruídas. Aqui tem uma foto do dono da escola, Ikushiro Shimada. A indenização assinada pelo governador Mário Covas, que o estado de São Paulo deveria pagar aos 6 acusados, era de R$ 457 mil. A Rede Globo deveria pagar cerca de 1,35 milhão aos donos e o motorista da escola base, porém entrou com recurso. Veja, eles ainda têm a cara de pau de entrar com recurso, eles destruíram a escola, destruíram a vida dessas pessoas, e ainda não querem pagar uma indenização justa. O caso tornou-se então referência obrigatória nas discussões em cursos de Direito e Jornalismo. O jornalista Alex Ribeiro escreveu sobre isso no livro Caso Escola Base, Os Abusos da Imprensa, lançado em 2003. Veja que se tornou então até uma referência obrigatória nos cursos de Direito e Jornalismo, né, como uma referência de abuso da imprensa, né? Mas deveria ser uma referência também além do abuso, né? Uma referência de que a imprensa ela não é confiável. Deixa eu ver. O caso da escola base já foi. Então ficou claro aqui, né? Acredito que todos compreenderam que não dá para confiar na mídia, na grande mídia principalmente, né? Que são os menos confiáveis, são os que mais produzem fake news. E agora voltando à questão da reportagem da Globo, eu vou exibir aqui a reportagem, se é que eu já não fechei. Tá aqui. Vou exibir aqui a reportagem, vou pausar e fazer uns comentários. É uma reportagem curta, 8 minutos só, então não vai demorar muito e eu vou fazer umas pausas. É difícil de acreditar, mas em pleno 2019 ainda há brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Chega num ponto, termina assim numa borda. Aqui ele já começa... A tripulação passou fome, comeu até rápido. Avançou demais. De Magalhães se lançou numa expedição. Vou voltar um pouquinho mais aqui, desculpe. Pode ser inquestionável que a Terra é redonda. Principal. Que a Terra é redonda, claro, redonda. Acreditam que a Terra é plana.
chega num ponto, mas em pleno 2019 ainda há brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Chega num ponto, termina assim numa borda. Ainda tem gente que acredita nisso, apesar de ser inquestionável que a Terra é redonda, claro. Veja, ele diz que o pessoal que acredita na Terra plana acredita que a Terra ela não tem uma borda, que se você ir navegando pelos oceanos, você vai cair no vazio, mas isso não existe, nem na mitologia antiga não existia essa teoria, isso é uma falácia. Nenhuma mitologia antiga retrata a Terra. Por exemplo, os hebreus, inclusive, eles têm um modelo de terra, tem vários modelos, na verdade, do povo hebreu, o povo babilônico. Os povos antigos tinham seus modelos de terra, né? E nenhum deles retrata a Terra sem uma borda, sem uma proteção, um vazio que você vai andar e vai cair. Não existe isso, tá? Isso aí é uma falácia para tentar denegrir a sabedoria antiga dos povos antigos, tá? E ele também executa outra falácia aí ao afirmar que a Terra é uma bola, né? E que existe, que é incontestável isso. Na verdade é o contrário. Na verdade a bola é um modelo, é uma teoria, né? E é um modelo cheio de falhas, entendeu? Com falhas bem grosseiras que eu mesmo pessoalmente lembro que quando eu estudava eu não entendia certas coisas porque não fazia sentido, entendeu? E se você estudar bem, conhecer bem o modelo, né, relembrar as coisas, né, que você estudava na escola, você vai ver que tem falhas enormes, né, no modelo da bola. E o modelo de Terra plana também é um modelo. A gente não sabe exatamente qual é o formato da Terra, essa é a verdade. Sabemos que ela é redonda, mas não sabemos exatamente como é a Terra, porque embora a NASA diga, né, que é redonda, mas não existe nenhuma imagem real, né, feita do espaço da Terra, né? Existem imagens falsas. Isso eu vou mostrar para vocês mais para frente. Vamos continuar comentando aí a reportagem. A primeira vez que alguém constatou que a Terra é redonda já faz séculos. Na verdade, faz 5 séculos. Foi em setembro de 1519. O navegador português Fernão de Magalhães se lançou numa expedição que entrou para os livros de história. A primeira volta ao mundo de caravela. Foi notícia quase 5 séculos atrás. Finalmente alguém tinha conseguido dar a volta ao mundo numa longa expedição que custou a vida ao seu comandante e à maior parte da tripulação. Era setembro de 1519. 5 caravelas espanholas comandadas por um grupo para ver a Terra por inteiro. E voltaram com imagens e testemunhos, inclusive o do único astronauta brasileiro, o hoje ministro Marcos. Pergunta difícil de responder, por quê? Porque nós não sabemos realmente as intenções de todas as pessoas. E voltaram, tiram do porto espanhol Atlântico de San Luís, no espaço sideral. Na verdade, redonda como uma laranja. Mas não é que até hoje, 5 séculos depois, tem gente que diz que não, ela não é o único argumento dar a volta ao mundo numa longa expedição que custou a vida ao seu comandante e a maior parte da tripulação. Era setembro de 1519. 5 caravelas espanholas, comandadas por um português chamado Fernão de Magalhães, partiram do porto espanhol Atlântico de Sanlúcar de Barrameda. Tomaram o rumo do oeste. Foram contornando o planeta e quase 3 anos depois, a única nau que sobrou voltou para a Espanha pelo lado leste da Terra. Pronto, estava provado. Se havia alguma dúvida, ela morreu com Fernão de Magalhães. A Terra era, sim, redonda como uma laranja. Mas não é que até hoje, 5 séculos depois, tem gente que diz que não, ela não é redonda, e sim plana, como se fosse um prato. Para que lado eu posso andar sem correr o risco de cair no espaço sideral? Na verdade, não existe o espaço sideral no modelo da Terra plana. Você tem um domo intransponível e você não vai cair em espaço nenhum. O máximo que vai acontecer é ir para o sul e chegar na Antártida em qualquer ponto do plano. Terra esférica seria uma fraude, na verdade, não corresponderia à verdade. E por que alguém faria essa fraude? Esta é uma pergunta difícil de responder, por quê? Porque nós não sabemos realmente
as intenções de todas as pessoas. Veja que esses são os únicos depoimentos. Estes são os únicos depoimentos que eles colocam no vídeo, e bem cortadinhos, né? Só um pequeno trecho. Ele explica ali que ninguém acredita que não tem uma bola, que a pessoa vai cair. E o outro, a questão chave ali, né, que eles deixaram no ar, é que não saberia o motivo, né? Mas na verdade a gente não sabe tudo, né? Mas sabemos existem vários motivos aí por trás dessa questão, né? Inúmeros motivos. Agora a gente não sabe todos, né? Todos os motivos, isso que ele quis dizer, a gente não sabe todos os motivos, até onde vai, né? Os objetivos disso aí exatamente, mas sabemos muita coisa. Por exemplo, existem por trás dessas coisas, né, interesses econômicos, existe interesses militares, religiosos, né, filosóficos, né, que eles querem que a humanidade caminhe numa certa direção, entendeu? Para introduzir a nova ordem mundial. Basicamente é isso, a introdução da nova ordem mundial. E para isso eles precisam manter a população sob controle e tendo uma certa visão de mundo, entendeu? Para conduzir a isso, tem que conduzir as pessoas num certo caminho, tendo uma certa visão de mundo. Se as pessoas soubessem realmente a verdade, haveria revolta, né? Por exemplo, a NASA, qual americano ia aceitar estar pagando imposto para manter a NASA, que gasta bilhões e bilhões, né? Todo ano do contribuinte por uma farsa, entendeu? Se os americanos soubessem disso, ia ser uma revolução completa. Mas eu não vou me aprofundar nessa questão, mais para frente eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Vamos apenas continuar comentando. A circunnavegação de Magalhães foi só a primeira. Foguetes já levaram o homem a distâncias suficientes para ver a Terra por inteiro. E voltaram com imagens e testemunhos, inclusive o do único astronauta brasileiro, o hoje ministro Marcos Pontes. Eu te garanto que não é plana, que ela é uma esfera, praticamente uma esfera, e eu vi. Tá, ele viu, mas cadê a foto, né? Se ele foi pro espaço, ele deve ter tirado um monte de foto lá, né? Tem vídeos, né? Tem live ao vivo aí da suposta estação espacial lá. E certo? Se ele foi lá na estação espacial, porque ele não mostrou ali umas fotinhas que ele tirou lá com a câmerazinha dele, entendeu? Se eu fosse pro espaço, eu ia querer levar uma câmera, ou mesmo um celular, né? E tirar umas fotos lá, né? Do espaço, né? Hoje em dia todo mundo tem celular com câmera, né? Por que ele não mostrou uma foto ali que ele tirou lá do espaço, né? É muito fácil falar. Mas nem precisava ir tão longe, bastava observar as estrelas, olhar o dia, a noite. O filósofo Aristóteles já tinha sacado que a Terra era redonda, e isso 300 anos antes de Cristo. Não é à toa que para os filósofos de hoje, o terraplanismo é um absurdo. O discurso terraplanista é de quê? É uma conspiração da NASA junto com o dinheiro da CIA, é o capitalismo, há uma percepção paranoica de mundo, conspiratória. E aí você se agarra ao terraplanismo como se você fizesse parte de uma tribo de iluminados. Eles colocaram esse filósofo aí para comentar, porque o filósofo Olavo de Carvalho, que é o mais importante filósofo brasileiro, eu acredito o melhor filósofo brasileiro talvez da história, que um dos melhores pelo menos da história do Brasil e o melhor na atualidade, ele andou comentando sobre essa questão da Terra plana. Ele não afirmou que a Terra é plana, né? Mas ele andou questionando essa questão, né, de a Terra ser um globo ou ser plana. Isso gerou uma polêmica muito grande entre os seguidores deles, né? Muitos ficaram contrários ao Olavo de Carvalho questionar essa questão da Terra ser uma bola, porque é uma religião, né? O cientificismo é uma religião e tudo está em torno
gira em torno da Terra bola e do Sol e tudo mais. Que na verdade é paganismo puro, né? Mais para frente eu vou falar sobre mais detalhes sobre essa questão da Terra plana ou esférica e a origem, né? Dessas coisas todas, dessa teoria aí de Terra bola e tudo mais. E tem muito a ver com o paganismo. Mas, voltando à questão, eles colocaram esse filósofo aí para falar essas coisas, porque o Olavo de Carvalho criou uma polêmica, né, sobre essa questão. E aqui eles estão exibindo agora uma imagem da Débora G. Barbosa, né, que tem um canal no YouTube, recomendo que vocês se inscrevam, né? E eles só passaram a imagem, né? Mas a Débora, ela é formada em administração e está fazendo mestrado em inteligência lá no Reino Unido. E ela nunca afirmou que a Terra é plana, na verdade. Eles estão exibindo aqui ela como se ela estivesse afirmando, né, que a Terra é plana. E eles nem pediram autorização, inclusive, para ela comentou no canal dela, não pediram autorização para nenhum deles para exibir as imagens deles. Aí a não ser os entrevistados, e falaram que ela é uma terraplanista, mas ela na verdade não chegou a afirmar isso, ela apenas questiona as coisas e está pendendo para essa questão. A tendência é ela realmente vir a acreditar na Terra plana, né? Ela está cada vez pendendo mais para esse lado, porque as evidências são muitas, entendeu? Em favor da Terra plana. E eu vou exibir aqui um trecho do vídeo resposta que ela deu a essa reportagem que ela publicou hoje. Aqui da Terra plana. Sem nenhuma base, eles duvidam, porque sim. Esse é o diferencial de quem luta pela Terra plana. E a internet os reúne. Hoje para 7%. E eles dizem que é sem nenhuma base. E na verdade é o contrário, né? Os terraplanistas, eles são os que mais estudam, na verdade, a parte científica e também histórica, né? Estudam a fundo essa questão da ciência, né? Como que era o pensamento, né, dos cientistas do passado, por que mudou, né? Que todo mundo achava que a Terra era plana e de repente mudou para a Terra bola. Inclusive a China, até o século XVIII, todo mundo acreditava que a Terra era plana. Foram os jesuítas que foram para lá e levaram a ideia de Terra bola e eles acabaram adotando, né? E hoje lá é tudo, né, ateu evolucionista, né? A maioria pelo menos. Então, os terraplanistas são as pessoas que, na verdade, têm mais conhecimento sobre essa questão. Se você for discutir sobre essa questão com um terraplanista, você vai levar uma surra, né? Porque as pessoas, no geral, elas têm um conhecimento limitado, na verdade, e nem lembram mais do que foi estudado na escola, na infância, que, se lembrasse, até facilitaria, na verdade, elas se tornarem terraplanistas, na verdade, né? Mas nem lembram, na verdade, do que foi ensinado na escola. E os terraplanistas estão estudando isso constantemente, e se aprofundando cada vez mais no assunto, fazendo pesquisas e tudo mais. Tem até grupos de pesquisa, mesmo com recursos limitados, eles têm conseguido fazer muita coisa. E inclusive tem cientistas nesse meio, tem engenheiros, né? E eles não chamaram nenhum cientista, tem geofísico, tem físico que acredita que a Terra é plana, e eles não chamaram nenhum deles especialistas, como a Globo sempre faz, sempre chama um especialista, chamou um filósofo ali, mas não chamou... E botou lá o ministro lá, da Ciência e Tecnologia para falar que viu lá do espaço, mas não chamou nenhum cientista terraplanista, né, que defende a Terra plana para falar sobre o assunto. Eles fingem que estão abordando os dois lados da questão para passar uma ideia de credibilidade, mas eles, na verdade, eles mostram a coisa só superficialmente e ainda mostram um trechozinho da entrevista ali de um terraplanista para querendo dizer que nós não sabemos qual o motivo por trás de toda essa conspiração. E nós sabemos, na verdade, não sabemos até onde vai, mas sabemos muita coisa, entendeu? De Magalhães e todos os viajantes, filósofos, astrônomos e cientistas sempre estiveram errados. Mas não é só do globo terrestre que esse pessoal duvida. Eles mostram ali uma imagem do professor Afonso, que é doutor,
em sismologia, geofísico, foi professor da USP por 5 anos e hoje é dono de uma empresa de sismologia, geologia e mora e trabalha nos Estados Unidos, né? E ele defende a teoria, o modelo da Terra plana, entendeu? Mas eles não falaram isso e não entrevistaram, fizeram nada, não mostraram nenhum trecho lá das explicações que o professor Afonso dá no canal dele no YouTube, né? Tudo muito superficial, entendeu? Só mesmo para enrolar e enganar as pessoas. Não. Segundo o Instituto Datafolha, 15% dos brasileiros não acreditam que a Terra esteja esquentando. E estão corretíssimos em não acreditar que a Terra está esquentando. Isso é outra falácia. Eu já publiquei um vídeo aqui essa semana, domingo, né, do professor Luiz, que é doutor em climatologia pela Universidade Federal de Alagoas, né? Ele deu entrevista na Band, deu entrevista em outros canais, já teve no Senado recentemente, fazendo lá um seminário explicando, teve com ele também o Ricardo Felício, que é professor da USP, doutor, né? E está sendo perseguido, inclusive, na USP, estão cortando o salário dele porque ele defende, ele é contra, né, essa coisa de aquecimento global, mudanças climáticas, essa mentirada toda, né? E ele esteve lá no Senado também, junto com o professor Luiz, explicando essas coisas. Então, é um fato, na verdade, que o aquecimento global é apenas interesse político, geopolítico e econômico. Entendeu? E a Globo está do lado dessas grandes empresas, corporações estrangeiras. A Globo tem capital americano dentro dela, uma parte do capital da Rede Globo é americano. Então tem dinheiro de grandes corporações e outros interesses, né, políticos por trás, né, dessa campanha da Rede Globo pró-aquecimento global. Então os brasileiros que não acreditam em aquecimento global estão 100% certos. E praticamente 1 em cada 4 duvida dessa história de que o homem pisou na Lua. Que é outra... Olha que isso aconteceu lá atrás. Que é outra mentira também. Eu recomendo a todos que, se quiserem saber detalhes sobre essa questão daí da Lua, se inscrevam no canal do Inteligentista, que é um outro canal muito bom. Ele está falando sobre outros assuntos agora, mas ele falava mais sobre essa questão de evolucionismo e aí da Lua, né? E é muito interessante. Ele é físico, inclusive ele é mestre em física, está fazendo doutorado em física e ele acredita na possibilidade da Terra plana. Ele acredita no geocentrismo e gosta muito do modelo de Terra plana. Inclusive já participou de pesquisas junto com terraplanistas e tudo mais. Foi perseguido na universidade, tentaram tirar inclusive o doutorado dele e ele está fazendo doutorado sem um mentor, né? Que todo aluno tem um mentor. E sem um mentor ele não vai conseguir se formar. Entendeu? Foi difícil, inclusive ele conseguiu o doutorado, teve uma briga lá dentro, ele teve que fazer retratação no canal, tudo para conseguir fazer o doutorado, mas ele continua ainda brigando lá dentro para conseguir concluir, né? Porque por enquanto não tem como ser um mentor. Tudo isso porque ele discorda e questiona, mas se você for estudar a base da ciência é o questionamento, é questionar as coisas, assim que se chega a um desenvolvimento de uma ideia, né? Primeiro você questiona uma coisa e aí vai desenvolvendo a ideia, vai estudando e vai desenvolvendo. A base da ciência é o questionamento, mas eles, quando se trata de Terra plana, não pode questionar o globo, não. É uma religião. Em 1969. Você pode estar até achando graça, mas tem gente que acha esse problema muito sério. Se você quer ser cientista, você tem que dedicar a sua vida ao estudo, né? Não só a divulgação do conteúdo, mas a produção de conhecimento. Muitas vezes invisível, sem reconhecimento, sem muita grana, sem muita valorização social, né? A dedicação à ciência. É exatamente isso que os terraplanistas fazem, né? Eles estudam sem ter recurso, né? Só mesmo com ajuda, um ajudando o outro e custeando por conta própria, né? As suas despesas. Eles estão fazendo esse trabalho aí mesmo com suas limitações, sem orçamento da NASA e tudo mais, eles estão avançando, né? Trabalhando sem fins lucrativos e desenvolvendo a ideia, né? Como verdadeiros cientistas, realmente.
pressupõe muitas horas. Ao contrário de muitos cientistas hoje em dia, né? Que as pessoas têm essa visão também hoje em dia de que cientista é uma pessoa nobre, uma pessoa idealista, e não é, entendeu? Se o cientista estiver precisando de dinheiro, ou, enfim, ele vai fazer... Muitos cientistas, eles vão por aquele que dá a oferta maior, entendeu? Quem paga mais, né? E não por questões idealistas, espirituosas, nada disso. São apenas pessoas comuns como todo mundo, né? Com seus defeitos, e a maioria das pessoas pensa em dinheiro, né? Então o dinheiro geralmente prevalece. De trabalho. O que não é uma coisa que você adquire lendo na internet. O fato é que há mais de 2000 anos, o grego Eratóstenes já tinha conseguido fazer até um cálculo aproximado da circunferência da Terra. Mais tarde, 900 anos atrás, o também... Esse teste de Eratóstenes, na verdade, foi baseado numa Terra redonda circular, né? Não numa Terra bola, né? E foi um teste bastante impreciso e que daria o mesmo resultado se ele, partindo de uma premissa que seja uma Terra plana ou não, daria no mesmo resultado. Isso aí é um argumento muito fraco. O grego Ptolomeu quis ir além e foi estudar o movimento dos planetas. Veio com uma história de que o universo girava em torno da Terra. 400 anos depois, o polonês Copérnico refez as contas. Ele disse que veio uma história depois de Aristóteles, de Ptolomeu, né, que falou que a Terra era plana e geocêntrica, né? O centro era a Terra e não o Sol. Na verdade, isso vem desde a antiguidade, sempre foi esse o pensamento dos povos, todos os povos antigos pensavam assim. Mas hoje em dia, como diz Wolfgang Schmidt no seu livro Ciência e Mito, as pessoas hoje pensam que a ciência as pessoas, na verdade, só começaram a raciocinar, usar o seu cérebro 500 anos atrás, depois que Galileu surgiu e disse que a Terra era uma bola e o Sol era o centro do universo. Ali foi que começou as pessoas a raciocinar, entendeu? Antes disso, ninguém tinha capacidade mental para analisar as coisas, para pensar e estudar as coisas cientificamente. O que é irônico. E corrigiu esse engano. A Terra é que gira em torno do Sol. Algo que os terraplanistas duvidam até hoje. Coisa que o italiano Galileu Galilei defendeu com unhas e dentes até a morte, depois de espiar o universo com seu poderoso telescópio. E a Terra continuou... Com seu telescópio ele conseguiu ver a Terra lá de cima. Ele daqui da Terra, com seu telescópio, conseguiu ver a Terra. Não faz sentido nenhum um telescópio provar isso. A expedição de Fernão de Magalhães saiu da Espanha em 20 de setembro de 1519. O único relato que ficou dessa expedição foi feito por um italiano, Antônio de Pigafetta, que estava na tripulação de Magalhães. E segundo o que ele conta, em poucas semanas a expedição chegava ao Brasil. No dia 13 de dezembro de 1519, as naus de Fernão de Magalhães entraram aqui na Baía de Guanabara, diante de uma superfície tão ampla que a olho nu a gente vê tudo plano. Mas qualquer comandante de avião comprova que a Terra é uma bola, mesmo que algumas pessoas digam ter opinião diferente. Todo mundo tem direito a uma opinião, né? Mas a sua opinião, do ponto de vista da natureza, infelizmente não tem nenhum valor. Então, se eu largar pedras aqui, indefinidamente, todas elas vão cair, mesmo que você não goste disso, ou que você ache que elas não vão cair, ou que você torça para elas não caírem. Fernão de Magalhães e seus 256 tripulantes ficaram no que é hoje o Rio de Janeiro durante 2 semanas. Imagine essas pessoas que em 13 de dezembro estariam em pleno inverno europeu, chegam aqui e encontram índias nuas, seminuas, uma fauna abundante, uma flora idem, como aquela ideia de paraíso. Fizeram trocas excelentes para eles, bugigangas e espelhinhos por frangos, antas, batatas e abacaxis. Seguindo rumo ao sul, acharam uma passagem para o Pacífico, que os mapas hoje chamam de Estreito de Magalhães. A esquadra seguiu em direção à atual Indonésia. A tripulação passou fome,
comeu até ratos e roeu o couro do mastro principal. Chegando às atuais Filipinas, o comandante Magalhães arrumou problema com o chefe local. Numa batalha, o português morreu, atingido por lanças e flechas envenenadas. Sob novos comandantes, a viagem continuou durante mais 1 ano e meio. 4 naus naufragaram, apenas 18 pessoas chegaram ao fim. Mas Fernão de Magalhães e seus tripulantes não morreram em vão. Pelo menos provaram de uma vez por todas que a Terra é redonda. Mesmo que alguns retardatários... Bom, agora eu vou mostrar um vídeo aqui do canal Mistérios do Mundo, em que ele respondeu muito bem a essa questão aí da navegação, que é um argumento muito fraco. E eu vou mostrar aqui para vocês a resposta dele. Travou aqui. Dá uma atualizada aqui. Lá, eu fiz imagens. Essa parte inicial aqui eu vou passar. De 40 mil quilômetros, ok? Segundo o cálculo desse modelo aqui. Circunferência de 40 mil quilômetros. Porém, quando você vai indo para cima, o Trópico de Câncer ele é mais fino. O Círculo Polar Ártico ele é mais fino. Quando você desce aqui, o Trópico de Capricórnio ele é mais... né? É menor. E aqui também, como o Círculo Polar Antártico, ele vai ser menor também. Então vamos lá. Então nós sabemos que aqui na bola ela vai diminuindo de tamanho conforme ela vai descendo aqui, ok? Ela é mais gordinha no meio, no Equador. Então isso significa que se ele, olha aqui galera, que se ele saiu da Europa, ok? Ele saiu da Europa e semanas depois ele aportou no Rio de Janeiro, como a própria matéria disse, na parte onde a Terra é mais gorda, a Terra é maior. Ele fez isso em semanas. Pedro Álvares Cabral, por exemplo, saiu daqui e aportou em Porto Seguro em 21 dias. 3 semanas, né, mais ou menos. Ok? Já o Fernão de Magalhães em poucas semanas também, na parte mais gorda da Terra-bola, se a Terra fosse uma bola, aonde deveria durar mais tempo, já que aqui é a parte mais gorda, a parte maior, eles levaram semanas. Agora, aqui na parte pequenininha da Terra, que é onde ele fez a navegação em si, que ele desceu aqui, ó, foi aqui por cima da Austrália, ok? Aí veio por debaixo da África, é a parte da bola onde ela é menorzinha, né? Não é isso? Não é aqui, ó, se a bola vai afinando, eu vou tirar até isso aqui, ó, tá atrapalhando aí a visualização. A parte da bola mais pequenininha é isso aqui. Esse caminho aqui, ó, da Europa é enorme, porque a bola é gorda aqui, ó, no meio. Aqui embaixo, ó, ela é fininha para circunnavegar. Basicamente, ele fez uma circunnavegação pela Antártida. A única diferença é que ele passou por cima da Austrália. Foi o único momento. O resto foi tudo nesse espaço pequenininho aqui, ó. Então, isso aqui, já que a Terra é uma bola, deveria ser muito rápida. Deveria ser feito rapidamente, correto? Já que ele levou poucas semanas para sair de Portugal e aportar no Rio de Janeiro, na parte mais gorda do globo, nessa parte aqui, onde é pequenininho, deveria ser um trajeto muito rápido. Mas sabe quanto tempo durou a viagem dele? 3 anos. 3 anos para fazer essa viagem de circunnavegação. Não só ele. Todos os circunnavegadores do passado, os grandes navegadores, tanto James Cook, que fez várias viagens, todas elas duraram cerca de 3 anos, assim como outros, como eu já demonstrei aqui no canal. Isso significa, por que essa viagem de circunnavegação demora tanto? 3 anos, para ser feita em média, de 2 a 4 anos. Por quê? Essa é a média de todas as circunnavegações. Levaram de 2, né, quase 3, até 4 anos. Por que elas são feitas? Justamente porque a Terra é plana. Então, agora vamos comparar no globo, isso não faz sentido, ok? Porque na parte mais gorda, eles levam semanas. E na parte pequenininha, eles levam 3 anos. Como pode isso? Essa partezinha que é menor aqui, ó, eles levam 3 anos. Na parte gorda, eles levam semanas. No globo não faz sentido. Vamos ver se isso faz sentido na Terra plana? Na Terra plana, no modelo de Terra plana, isso faz todo sentido, porque ele sai da Europa para chegar até o Brasil, beleza, saiu da Europa para chegar até o Brasil, levou semanas. Agora, para circunnavegar
a parte sul da Terra, como todos eles fizeram, né? Passando por debaixo da América do Sul, ali pela Austrália, passando por debaixo da África. Como nessa parte da Terra, na parte sul, a Terra é maior, então isso explica porque eles levaram, em média, 3 anos para fazer essa viagem de circunnavegação. Então, o que determinou? Eles circunnavegarem a Terra prova que a Terra plana não é um globo? Não. Isso pode ser feito no globo ou no modelo de Terra plana. Agora, o fato de eles levarem 3 anos é ponto para quem? Ponto para a Terra plana e não para o globo. E é inviável no modelo de globo, ok? Então é justamente isso que nós temos que fazer, esse exercício. O nome já diz, circunnavegar. Isso é possível numa bola ou num círculo. Isso é insultar a inteligência das pessoas e dizer que isso prova que a Terra é um globo, ok? É possível tanto em um modelo quanto no outro. Agora, o que vai determinar, para eu saber qual dos dois modelos faz mais sentido, é o tempo da viagem. E quanto ao tempo de todas as viagens dos navegadores antigos, o modelo de Terra plana faz muito mais sentido. Hoje em dia, eles colocam lá, tiram umas fotos de uns veleiros, né, como no caso do Amir Klink e de outros, lá na Antártida, né, e aí tiram uma foto e diz que o cara circunnavegou em 100 dias. Hoje em dia tem isso, óbvio. Mas naquela época, onde não havia manipulação, onde os grandes navegadores faziam de verdade, né? Hoje em dia só esses caras ligados à Royal Society, à Sociedade Secreta, fazem esse tipo de viagem, tiram umas fotos lá e diz que circunnavegar em 100 dias, em 90 dias. Mas na época dos grandes navegadores, todos eles, sem exceção, fizeram uma viagem numa média de 3 anos. Ok? Então naqueles navegadores eu acredito. Bom, agora eu vou colocar a resposta aqui da Débora G. Barbosa, que apareceu ali na reportagem da Rede Globo, sem autorização, inclusive. Vou avançar um pouquinho. Porque aqui no Egito, meus vídeos não estão sendo monetizados, aquele problema de sempre que tem, né, em alguns países, porque o YouTube é diferente. Todo mundo aqui do canal sabe a Globo, o que a Globo faz, o que a Globo quer. A Globo e todas as outras grandes mídias, né? A última coisa que elas querem é mostrar a verdade, com certeza. Mas vamos falar aqui sobre essa questão da palavra redonda, né? Então, esse aqui é um mapa da Terra plana. Isso aqui é redondo? Ou é um quadrado? Ou é um triângulo? Isso aqui é redondo. Então o próprio Fantástico deu um argumento ali do Fernando Magalhães, que ele pegou e daí ele viajou de um canto, daí chegou no outro, ele estava no Brasil, depois foi para as Filipinas. Isso só poderia ser possível se a Terra fosse redonda. É claro, Fantástico, é claro que a Terra é redonda. Percebam, independente se ela é um globo ou se ela é plana. Isso aqui é o quê? Isso é redondo. Então, se ele está num lugar aqui, cadê o Brasil? Se ele está aqui no Brasil, é claro que ele vai conseguir viajar com a caravela dele, com o naviozinho dele, e chegar aqui na Ásia, porque a Terra é redonda. Independente se ela for plana ou se ela for um quadrado, sei lá o quê, a Terra é redonda. Então, isso me incomoda. Isso realmente me incomoda, que esse uso errado da linguagem. Por que o Fantástico não falou a Terra é um globo? Não, eles não mencionaram a palavra globo. Em nenhum momento dessa reportagem a palavra globo foi mencionada. Agora, redonda, não tem como você contestar que a Terra é redonda. Isso é um fato. A Terra é redonda. Só que a questão é o seguinte, ela é um globo ou ela é plana? Então daí o pessoal tira sarro falando que assim... tem a Antártida, que seria então a borda, né, dessa Terra plana. Só que eu vou te fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo, qualquer pessoa. Você já foi para a Antártida? Não, né? Tenho certeza que não. Por quê? Porque você não consegue, você não pode. Por quê? Porque a Antártida é controlada pelos governos dos... quantos países que foram mesmo? Agora não me lembro, mas aquele tratado lá de 1950 e pouco, que eu inclusive fiz um vídeo sobre a Antártida no meu canal. Quem quiser assistir, assista. Que diz que os países mais poderosos, lá, Reino Unido, Estados Unidos, França, Japão, Rússia, que decidiram juntos que nenhuma pessoa normal, ou seja, alguém que não fosse parte do governo, poderia visitar a Antártida. Por que toda essa cerimônia? Se só o que tem lá, de acordo com vocês, experts do Fantástico ou da Globo, se só o que tem lá é um monte de gelo, por que ninguém pode visitar?
Né, para isso vocês não têm resposta, né? Agora, para chamar um monte de pessoas acadêmicas que estudam de retardatários, não, daí é tranquilo, né? Tirar sarro, daí é tranquilo. Chama para uma entrevista fantástica. Tá aí um desafio para vocês. Deixar de serem... Eu não vou xingar, vou me segurar, mas tá aí um desafio. Quer debater? Chama para entrevista. Então eu só queria comentar, inclusive aí no vídeo os cara mostram que e o homem indo à lua. O homem indo à lua, né? Como se a gente já não soubesse que o homem não foi à lua. Meu Deus, tem tantas provas que o homem não foi à lua. Coisas assim que a própria NASA mesmo falou. Tipo, a NASA chegar e falar, a gente não tem a tecnologia que a gente tinha em 1969. Você tá me tirando, né? Eu tenho aqui um telefone celular na minha frente que, de acordo com a NASA, tem mais tecnologia que o foguete deles em 1969 e você tá querendo falar pra mim que vocês não têm tecnologia para ir pra Lua. Tá. Então, assim, são muitas provas de que o homem nunca foi à Lua. Isso é uma questão política, uma questão de manipulação. Você tinha o Space Race, onde a União Soviética e os Estados Unidos estavam brigando por poder. Então, assim, a questão do homem ter ido à Lua, isso é uma grande piada. A NASA é uma grande piada. E daí teve um momento que o cara do Fantástico perguntou assim, mas por que alguém criaria essa fraude, né? Se você engana as pessoas sobre o formato da Terra, o que mais você está enganando? Eu fiz um vídeo no YouTube falando por que você tem que questionar o formato da Terra. Independente se você acredita que a Terra é um globo ou que a Terra é plana, a questão de que quando você começa a investigar, digamos que você acredita que a Terra é um globo, tá? Aí você começa a investigar, será que ela é mesmo um globo ou será que ela poderia ser plana? Você começa a investigar e você vai buscando informações e daí você vai chegando num ponto, num buraco cada vez mais fundo, que você vai percebendo que tem muitas coisas que foram fabricadas. E daí o próprio Fantástico cita como referência Galileu Galilei, que era membro do Rosicrucians, daquela sociedade secreta. Os próprios Rosicrucians colocam no site deles, com orgulho, que o Galileu Galilei era membro deles, inclusive o Isaac Newton também era. Então, assim, pegar essas pessoas que... Uma questão, Isaac Newton, né? Vamos falar do Isaac Newton um pouquinho. O Isaac Newton é aquele cientista que todo mundo conhece, né? O cientista, o físico, blá, blá, blá. O que ninguém conhece é que Isaac Newton passou mais tempo da vida dele estudando o ocultismo, estudando alquimia, tentando criar pedra filosofal, do que fazendo ciência de verdade. Então você me fala, por que um cara desses que estava estudando ocultismo hoje é considerado um cientista? É porque alguém disse, é porque alguém escreveu nos livros de história. Poxa, Globo, por favor, né? Justamente o que eu faço nos meus vídeos, com o meu conhecimento em organizações de inteligência, como a CIA, alguém aqui realmente acha que a CIA é uma organização boazinha? Claro que não, né? Então, a gente sabe que a história foi manipulada. Justamente é isso que eu estou fazendo aqui no Egito. Eu estou investigando a real história das pirâmides, entre outras histórias também, porque a história foi manipulada da gente. E eu já fiz muitos vídeos sobre isso, depois quero fazer mais vídeo. Tem realmente... E o cara que foi entrevistado não soube responder isso, era um terraplanista, mas não soube responder. Porque existe sim uma elite que busca poder mundial, controle mundial. Isso a gente viu em toda a civilização. O ser humano vem sendo escravizado, primeiramente, antes o ser humano era escravizado fisicamente. Hoje o ser humano é escravizado através da mente. Então, não é uma conspiração que as pessoas que estão no topo, que controlam, querem poder. Isso não é conspiração. Isso qualquer pessoa com meio cérebro consegue entender. Então, assim, tem muita coisa errada nessa reportagem do Fantástico, tá? É uma piada. Eu só quis dar a minha resposta. Principalmente se tiver alguém do Fantástico assistindo aí, não sejam frouxas. Chama pra entrevista se tiver coragem, se tiver os cojones, chama pra entrevista. Porque eu vou fazer um dossiê do MBL, deixa eu chegar na Inglaterra, já tudo pronto. Depois disso, quem sabe eu faço um dossiê aí pra mostrar os podres da Globo, que não falta, né? Isso realmente não falta. Então eu quis fazer esse vídeo resposta. Desculpa aí.
Então eu gostei desses 2 vídeos aí que foram boas respostas dadas. Recomendo que se inscrevam no canal da Débora G. Barbosa, canal Mistérios do Mundo, do Bruno, e o Ciência de Verdade, principalmente, do professor Afonso, né, que é sismólogo, geofísico, é dono de uma empresa de geologia nos Estados Unidos e é o melhor canal, na verdade, do YouTube, né? Ele fala mais sobre ciência, assuntos científicos, mas também aborda outros assuntos, às vezes fala também sobre a Bíblia, a religião e a relação de certas coisas, né? Ele mostra muito bem o caminho, né, que a humanidade está trilhando, para onde está indo, que é uma sociedade tecnocrata, né, onde as pessoas vão viver da tecnologia, pela tecnologia, para a tecnologia. Essa é uma tendência que inclusive o filósofo Olavo de Carvalho já vem comentando já há alguns anos, né, que a sociedade está caminhando para isso, né. Tem cientista aí que é famoso no mundo inteiro falando, né, que o futuro do ser humano é ser um ciborgue, né, que o ciborgue, um ser humano ciborgue, né, metade robô, metade humano, vai ser mais humano, mais amoroso, não sei o quê. E tudo isso conectado à inteligência artificial, né, provavelmente a do Google, né, que está sendo desenvolvida e preparada aí para comandar o mundo. Então, era isso. Acho que foi tudo bem respondido aqui. Não dá para confiar na grande mídia. A Rede Globo quebrou o Brasil com aquela reportagem falsa da JBS, sem provas. E muitas outras coisas, né, eles fizeram errado, né? Toda a grande mídia, não só a Globo, o UOL, Record, mas a pior de todas é a Rede Globo, né, que é a maior e a que mais tenta controlar as notícias com esse projeto deles de fake news, que é na verdade uma jogada estratégica para controlar o que é verdade ou não para o público, né? Eles mentem, mas dizem que é verdade. E aí eles se tornam assim os donos, né, da verdade. E é justamente o oposto, né? Eles destruíram aquela escola base, a família, né, dos donos, o motorista e mais um casal que tinha um filho matriculado na escola. Foram acusados ali, 6 pessoas acusadas injustamente, sem qualquer prova, e eles caíram em cima, né? Toda a mídia, a grande mídia caiu em cima na época, todos os jornais caíram em cima por questão de publicidade, de vendas, nada mais que isso, né? Não havia prova alguma, apenas a denúncia. Eles nem tinham prestado depoimento e já estava aquele vucu-vucu, né, na mídia em geral. Ficando assim claro, né, que na verdade eles não trabalham com a verdade, eles trabalham com lucro e inclusive nem entraram com recurso, não pagaram ainda a indenização, porque entraram com recurso para não pagar a indenização, né, de tão cara de pau que eles são, né? Ou pagar um valor mais baixo. Mas infelizmente é isso, não dá para confiar, como a Bíblia diz, né? Não devemos confiar no nosso próprio coração. E se não podemos confiar em nós mesmos, quanto mais nos outros, né? Não dá para confiar 100% em ninguém, nem em pessoa, nem em empresa, instituição, governo, nada disso. Procure sempre questionar. A única pessoa que você pode confiar plenamente é no nosso Criador. Fora isso, eu não confio 100% em ninguém. Até a próxima.